Olá, alunos, alunas, mais uma aula de História, terceira parte do capítulo 13, cujo assunto é industrialização, imperialismo e resistência. Essa terceira parte vai da página 238 a 240. Nós vamos falar do imperialismo na Ásia, a partir da Ásia pela ação imperialista das potências ocidentais. Os britânicos na Índia, os britânicos é a Inglaterra. Até o século XVII, os britânicos se aportaram no litoral e foram desalojando, foram dominando os comerciantes de outros países europeus. Nessa época, eles compravam dos indianos tecidos como musselina e revendiam na Europa com grande lucro. Por volta do século XVIII, a Inglaterra estava vendo já a Revolução Industrial. Os ingleses se apossaram da Índia, transformando em protetorado. Se aqui eles foram dominando através do mercado, aqui dominaram e transformaram a Índia no protetorado. O que é isso? A Índia até tinha um governo próprio, mas era dominado por influência de política externa e defesa dos ingleses. Para enfraquecer os ingleses, para enfraquecer a Índia, o que eles fizeram os ingleses? Aumentaram os impostos sobre os tecidos indianos, que era a grande potencialidade da Índia, os seus tecidos, levando com isso seus preços, ao mesmo tempo passaram a vender tecidos ingleses, ou seja, eles aumentaram o preço dos tecidos indianos e com isso também passaram a vender os tecidos ingleses já produzidos pela Revolução Industrial para os indianos. A consequência disso, a maioria das tecelagens indianas faliu e a Índia, antes grande exportadora de tecido, passou a comprá-los da Inglaterra. Ou seja, a Inglaterra com um processo industrializado, produzindo tecido em forma industrial, enquanto a Índia ainda trabalhava na forma, de uma certa forma, artesanal. As tecelagens eram muito ainda características tradicionais, foram dominadas pelos tecidos ingleses e as tecelagens ou as indústrias da Índia faliram. Além disso, a Índia passou a produzir grande quantidade de algodão para as fábricas inglesas, ou seja, a Índia foi mudando a sua base econômica, agora plantando matéria-prima, o algodão para as fábricas inglesas, ou seja, favorável aos ingleses, propiciando lucros enormes à coroa britânica, ou seja, provavelmente cobrava essa matéria-prima a preço barato e transformava isso em produtos, tecidos e revendia para a Índia. A resistência dos indianos não ficaram quietos, houve resistência hindu. Os abusos das autoridades inglesas na Índia, o empobrecimento dos povos e as sucessivas crises de fome no país causaram grande insatisfação, ou seja, fomes, insatisfação, empobrecimento e abuso das autoridades. Vai levar os índios à revolta, como essa revolta aqui dos Simpaios. Nessa revolta aconteceu em 1857. Os ingleses, no entanto, fizeram uso de metralhadora e canhões, provavelmente, com toda certeza, finalizando, venceram essa guerra. Na página 239, nós vamos ver os ingleses ainda, a Inglaterra agora, na terceira fase dessa dominação, aproveitou a oportunidade para assumir diretamente o governo da Índia, ou seja, no período ela entrou como negociando comércio, primeira parte, depois transformou a Índia em protetorado e agora conquistou, ou seja, dominou, assumiu o governo e nomeou um vice-rei para governar a Índia. Anos depois, a rainha Vitória da Inglaterra foi proclamada imperatriz da Índia. Os lucros obtidos na Índia permitiram aos ingleses construir um sistema de ferrovia e de comunicação no país e o envio de milhões de libras para a Inglaterra, que usou parte do dinheiro, ou seja, da riqueza conquistada na Índia, para conquistar a Birmânia, a Nova Zelândia, a Austrália e parte da China, ampliando o seu império. Ou seja, a Inglaterra foi um desses países imperialistas que foram decisivos na conquista
da Índia. Os britânicos, a Inglaterra agora na China, outra grande potência do mundo antigo, né? Dominou a Índia, agora vai dominar a China. Quando o europeu Marco Polo, que foi um viajante, chegou à China no século XIII, o Império Chinês era autossuficiente, ele não se interessava pelos produtos do Ocidente, ou seja, ele produzia, se desenvolvia. Já os comerciantes europeus tinham enorme interesse na seda, no chá e nas porcelanas da China, produtos vendidos em alto preço na Europa, isso no século XIII. Assim, entre os séculos XIII e XVIII, o comércio entre os europeus e chineses foi sempre favorável aos chineses, ou seja, nessa relação comercial, no século XIII a XVIII, os chineses levavam vantagem, mas vamos ver o que vai acontecer. Já em 1820, século XIX, a situação se inverteu. E por que se inverteu? Agora é a Inglaterra que vai levar vantagem sobre a China. A balança comercial tornou-se pela primeira vez favorável aos europeus. É que os britânicos descobriram o ópio. Essa droga ela vai ser fundamental para o domínio da Inglaterra sobre a China, droga que provocava forte dependência. Passaram a vendê-lo na China, o ópio era trazido das plantações inglesas da Índia e, embora fosse proibida na China, era vendido naquele país pelos traficantes ingleses em quantidade cada vez maiores. Essa droga vai levar uma guerra chamada Guerra do Ópio, que nós vamos ver no relato seguinte, e isso vai ser... Essa droga foi fundamental para o domínio da Inglaterra na China. Nos relatos aqui, para finalizar, na página 240, ainda seguindo sobre o ópio afetava a saúde do povo chinês. Além disso, além de fazer muitas pessoas perderem tudo o que tinham para poder comprar droga, ou seja, a pessoa drogada, ela representa exatamente isso, perde o domínio sobre si mesmo. E foi exatamente essa droga que foi o ópio usado pelos ingleses para dominar a China. Lin Zexu, braço direito do imperador Doaguan, da dinastia Manchu, escreveu uma carta, ou seja, esse braço direito do imperador chinês escreveu uma carta à Rainha Vitória, implorando-lhe que não permitisse o comércio tão prejudicial ao povo chinês. Que comércio? Comércio da droga. A rainha se importou com isso? Não, negativamente. A rainha nada respondeu. Os chineses resolveram agir. E o que eles fizeram? Confiscaram e lançaram ao mar quase 1.400 toneladas do ópio bruto, trazido por navios ingleses até o porto de Cantão, na China. A resposta britânica foi uma guerra, alegando prejuízo à propriedade privada. E o governo da Rainha Vitória mandou bombardear várias cidades chinesas. É a Guerra do Ópio, que aconteceu de 1839 a 1842. E essa guerra, quem terminou ganhando? Os ingleses. A vitória foi inglesa. E aí a Inglaterra dominou totalmente a China. A Grã-Bretanha, que a Inglaterra se aproveitou da vitória da Guerra do Ópio para obter vantagem por meio do Tratado de Nanquim, ou seja, oficializou esse domínio através de um tratado, assinado em 1842, e um dos mais importantes da história da China. Esse tratado estabeleceu o seguinte: a abertura de 5 portos da China para os mercadores ingleses pudessem comercializar livremente, ou seja, abrir a China para a Inglaterra. Pagamento aos ingleses de uma indenização de 21 milhões de dólares pela perda do ópio jogado ao mar pelos prejuízos causados pela guerra. Veja, o vencedor está cobrando o preço de uma guerra que eles venceram, de uma guerra que foi em torno da droga chamada ópio, que era totalmente prejudicial à Inglaterra. Outro ponto desse tratado: o controle de Hong Kong pelos ingleses. O direito de os britânicos serem julgados por suas próprias leis caso cometessem crimes em território chinês. Tudo favoráveis aos ingleses. Pouco tempo depois,
os estadunidenses, franceses e o russo, ou seja, Estados Unidos, a França e a Rússia também obtiveram dos chineses direito de comercializar e privilégios semelhantes aos ingleses. Assim, à força, o porto da China foram sendo abertos às potências ocidentais. Aqui tem um mapa do imperialismo à Ásia e Oceania, e aqui embaixo na legenda estão os países que dominaram a região, né? A Índia, a Oceania, que é a Austrália, e o caso aqui é a China. E aqui esse mapa está definindo cada área das potências ocidentais. É isso nessa terceira aula, a orientação. Faça uma revisão, faça uma releitura e a partir dessa videoaula vai sair a atividade de número 2 no segundo bimestre. Ok, é isso.